Agora eu quero falar da minha infância. Para você entender, é bom já ir desde o primeiro vídeo, tá na parte bem abaixo, primeiro vídeo. Começa a história de baixo para cima, tá? Então, meu nascimento. Eu sou a quarta menina. Antes de mim nasceu acho que um menino. A minha irmã, a terceira, nasceu acho que entre um menino e outro, que morreu os dois de catapora muito mal. Os dois, inclusive, tinham o mesmo nome. E eu nasci após um desses meninos. Meu nascimento, já narrei no primeiro vídeo que minha mãe se casou no civil, estava gestante de mim. Então aí eu vejo que foi um momento bom para ela. E eu trouxe esse momento para ela também, né? Com certeza. E na minha gestação, minha mãe se casou no civil. Concretizou, né, o casamento, que ela até então tinha se casado só na igreja, que antigamente fazia isso. E eu nasci, fiquei por 3 anos mamando. Fui a caçula por 3 anos. E cresci, com certeza, muito presa a ela, né? Porque é uma criança amamentando por 3 anos. Eu até então fui saber da história em 2016, eu não sabia. Então fiquei sabendo que mamei por 3 anos e até aqui, até aquele momento, para mim, beleza. Então, o que ocorreu com a minha memória na infância? O que eu me lembro na infância? Me lembro que eu vi a minha mãe, minha memória começa assim. Eu vi a minha mãe saindo com uma roupa, uma toalha, era um lençol branco embrulhado sobre ela, da cintura para baixo. Eu via algumas pessoas, que era minha avó, que ficava tomando conta da gente quando precisava. E minha avó materna foi quem sempre teve presente, minha avó materna. A avó paterna só passava lá, não gostava da gente, gostava das outras netas. Mas das filhas da nora, que ela não ignorou o casamento, que a história está no primeiro vídeo, ela não gostava da gente. Mas ia lá às vezes. Então, minha memória começa assim, vendo minha mãe sair com um pano branco embrulhado, o pessoal carregando ela. Eu via um carro meio verde, por nome rural, que é uma espécie de antiga Topic, uma van. Na verdade, seria uma van no estilo pequeno. E aquele movimento todo na frente da porta, eu me lembro dessas cenas. E me lembro que alguém me protegia, que acho que eu queria acompanhar ela. Eu me lembro da tristeza que eu tinha, que parecia que estavam arrancando de mim um pedaço. Era a sensação que eu tinha. Ela foi para o hospital, aí eu não lembro mais nada. Ela retorna, não me lembro. Só a cena que eu lembro foi ela saindo, mas não lembro dela voltando. Não lembro de nada, eu não lembro da criança que ela teve, porque eu mamei por 3 anos, deixei de mamar quando ela engravidou da caçula. Foi aí que tudo começou, as minhas memórias, foi quando ela foi para a maternidade. E aí começa a minha história de lembranças. Quando eu me lembro apenas que ela ficava em casa de resguardo e eu ia na casa de uma vizinha da minha professora de alfabetização buscar um leitinho, que ela também tinha tido criança no mesmo período. Então eu ia buscar esse leitinho, que não era nenhuma caixa, uma caixa assim de papelão marrom. Eu ia buscar
aquele leite. Eu não sei se fui com a outra irmã mais velha ou se eu ia sozinha. Não tenho imagem. Eu tenho imagem que eu enfiava a mão na caixa e pegava o leite e colocava na boca. E eu sentia aquele leite colar na minha boca, mas eu achava muito gostoso. Vou para casa, daí em diante não lembro mais nada. Apaga a minha memória aí. E eu só me vejo agora. Minha memória agora só aparece, lembranças agora, em uma casa de candomblé, onde ali eu me vejo dentro das pernas da minha mãe, me vejo de uma senhora indo para dentro de um quartinho. Hoje sei que ela ia invocar os espíritos. Quando ela recebia o caboclo, ela vinha, me puxava dentro das pernas da minha mãe, eu já ia chorando. Certamente eu já tinha sofrido aquilo anteriormente, porque então ali eu já sabia o que aconteceu e eu chorava muito. Então ela me levava, me arrastava, me pegava por debaixo dos braços e chegava embaixo daquela mesa de madeira grossa, boa, que só faziam coisas boas antigamente, aquelas mesas a mesa de santo cheia de muita imagem, que eu tinha muito medo daquelas imagens. E ali ela me mergulhava e a mesa deveria ter mais ou menos uns 70 centímetros a 80, porque ela me abaixava na altura mais ou menos do joelho dela, e aí batia a minha cabeça por umas 3 vezes, eu acho. E ali a dor insuportável, e ali eu chorava, muito choro, e voltava, ela me devolvia para minha mãe. Eu vejo minha mãe ali esfregando aquelas mãozinhas que ela tinha esse hábito no dia de tristeza. Até em 2016 eu a via esfregando aquelas mãos em símbolo. Quando a pessoa está em um momento de estresse, de angústia, elas fazem isso com a mão. Hoje eu descobri isso. Inclusive até eu, quando me sinto angustiada, às vezes esfrego a mão como se fosse uma espécie de suporte, aliviar a dor. É como se aliviasse um pouco a dor, se buscasse força ali nas palmas da mão. Pode observar que tem pessoas que fazem isso no momento de estresse, de alguma coisa, quando tá com raiva, esfrega a mão. E eu via minha mãe fazer isso com as mãozinhas e os olhos assim apertadinhos, cheios de lágrimas. E eu ali naquelas pernas dela, dentro das pernas dela, aquelas pernas grossas e bonitas, e eu ficava dentro das pernas dela, e o caboclo falando, tal, conversando com ela. Aí quando o caboclo ia embora, ela pegava alguns biscoitos, algumas balas, algumas coisas, sei lá, me enganava, né, para poder eu parar de chorar. A lembrança que eu tenho é de uma vez, minha mente congela, daí em diante não lembro mais o que acontecia. E depois vem a lembrança de que mais tarde eu descobri que ela era minha madrinha de toalha, que por eu ser católica, né, a tradição era um casal de padrinhos, que eram os padrinhos de batismo, e a madrinha de toalha, que seria a terceira pessoa. Mas lá na frente, na fase adulta, a pessoa escolhe se quer ser crismada e consagrada. Então, aí eu fui batizada, crismada e consagrada. Então, eu tinha o quê? Era um casal para cada situação. Então, que era 4 e 3, 7 padrinhos eu tinha. E então, voltando para a infância, essa mulher, ela era minha madrinha de toalha e mãe de santo, curandeira, né? Todos os processos que tinha lá, de remédio, xarope, qualquer coisa, era ela. E eu não gostava dela. Eu tinha muita raiva dela, muita raiva. E eu era obrigada a gostar. Chegava dias de Semana Santa, tinha a tradição dos afilhados de visitar os padrinhos.
Os afilhados levavam alguma coisa, um sabonete, qualquer coisa para esses padrinhos, e os padrinhos também davam alguma coisa para os afilhados. Eu ia sempre com alguma coisa para minha madrinha, mas ela nunca me dava nada, porque ela era muito pobre, muito pobre. E aí eu ficava em um desgosto tão grande que chegava esses períodos assim, via as minhas irmãs, algumas tinham os padrinhos bem de vida, e dava presentes bons e tal, às vezes até dinheiro, e eu nunca tinha nada, recebia nada. Os padrinhos de batismo, a mesma situação. Eu tinha medo também do meu padrinho, que ele era um negro, sabe, aqueles negros de afeição assim, sofrida, com aqueles traços, aquelas marcas de pessoa sofrida. São pessoas que com certeza descendentes de escravo, um negro mesmo apurado, e eu tinha muito medo dele. A minha madrinha de batismo, a esposa dele, parecia um fantasminha, voando na terra. Nunca esqueço da fisionomia deles. Mas quem eu tinha muito ódio mesmo era dessa madrinha de toalha, que era essa mãe de santo que fazia isso. Então eu só consegui guardar essa visão. A minha memória de infância, as coisas apagaram muita coisa. E o que ficou registrado foi essa vez, dessa situação lá, dela me bater embaixo da mesa. E então eu me lembro que quando ela me arrastava, eu já tinha um pânico. Então certamente que já sofria antes com isso aí. E eu fiquei até 2016 sem saber o mistério, o porquê. Então eu fui uma criança que eu cresci dentro do choro, dentro da raiva, a raiva interior. Eu era muito agressiva, eu me jogava no chão, eu brigava com tudo. A irmã mais velha do que eu era muito pirracenta. Hoje é bullying. Eu era gordinha e pequena, barriguinha para frente, o nariz ainda sem arrumar, meio amassado, testa larguinha, meu rosto sempre cheio assim. E o meu apelido que ela colocava em mim era testa de boi, nariz amassado, que era mais, cara inchada, barriga da mãe da minha madrinha, para não citar o nome dela, barriga de fulana, que ela tinha a barriga para frente estufada, né? E os ombros dela era para trás, então ela andava toda estufada para frente, então a barriga ia para frente, os ombros iam para trás, era um negócio meio deformado. E ela me chamava barriga de fulana. Gente, eu tinha vontade de matar minha irmã mais velha do que eu. Eu passei a persegui-la. As brigas entre a gente eram um negócio assim demoníaco. Era muita briga por tudo. Eu tinha muito ódio dela por tudo. Eu passei a perseguir ela. Eu fiquei assim uma criança que não podia ver ela fazendo nada para se dar bem, porque eu ia para em busca de destruição, de briga, de contenda. Por quê? Porque eu já estava sofrendo essa situação desde pequena. Qualquer coisa, ela fazia isso comigo. Então eu criei muito ódio com ela, muito ódio. O percurso da casa da minha madrinha era um local que era um floresta, interior floresta. E no caminho era assim um caminho fundo, coberto de árvore de um lado e do outro. Eu tinha muito medo daquele caminho. Quando eu passava por aquele caminho que minha mãe me levava, eu não sei se as minhas irmãs mais velhas sabem dessa história, porque eu carreguei sempre dentro de mim, ninguém nunca me disse nada, o porquê que eu ia parar naquele lugar para passar por aquela cena. Eu tinha medo daquele caminho, eu tinha medo de chegar na casa dela. Era um momento de terror quando minha mãe me levava para aquele lugar. Então aí congela essa lembrança aí. E voltando já para o meu crescimento, né? Eu mamei aos 3 anos. Essa situação que eu passei a ter memória deve ter sido dos 4 anos até os 5 anos. Eu cresci assim, angustiada e rebelde. Não lembro da criança pequena que chegou, a caçula, não lembro do bebê. Aí agora eu passo a me lembrar apenas, a minha memória agora guardou apenas o meu pai me oferecendo
um cigarro de... Passei a chupar bico, chupei bico até os 7 anos. Comecei a ficar com os dentes deformados e era meu consolo. Aquele bico era tudo para mim, tudo na minha vida. Me lembro que eu ficava só de calcinha e uma vez meu pai me prometeu que eu achava muito bonito ele fumar e soprar a fumaça para cima. Então eu achava aquilo o máximo. Tragava a fumaça e soltava, então eu ficava voando com aquela situação. E um dia ele me prometeu o seguinte: me chamavam de Nenga, que era meu apelido de criança. Vem cá, ele negociou comigo o seguinte: se você deixar de chupar bico, eu te deixo fumar um cigarro. E eu ali deixei de chupar o bico. Ele fez o cigarro e me deu um cigarro fininho. Na primeira, ele disse: agora puxa, engole a fumaça, depois solta. Quando ele fez isso, quase que eu morro engasgada e ele se acabou de rir. Quase que eu morro engasgada e ele quase que morre de rir. Que riu até não aguentar mais e me ver tossindo com o cigarro. Aí eu não me lembro se eu continuei chupando o bico ou se eu... O que foi que eu fiz? Não tenho lembrança mais a partir daí, só me lembro dessa cena, ficou gravada. A outra cena que ficou gravada foi uma surra que tinha, que quando as crianças começavam a ter coceira no corpo, os pais colocavam embaixo de um tal de um cesto e davam uma tal de uma surra de cansanção por cima. De qualquer forma, aquelas folhas batiam no corpo da pessoa e dava muita coceira. Eu não sei qual era o mistério da surra de cansanção que diz que dava e a pessoa ficava bem. A única lembrança que eu tenho é que eu chorei muito embaixo desse cesto, com aquela surra de cansanção, com aquelas folhas que... Acho que é por isso que existe o ditado, só uma surra de cansanção. E eu tomei essa surra de cansanção. É um cesto que a pessoa coloca em cima da criança. No meu caso, foi assim. Eu me lembro dessa cena, embaixo de um cesto e minha mãe me batendo em cima do cesto com a folha de cansanção. E coçava muito, e acho que doía, eu sei lá o que era. Eu só me lembro do choro e que o momento não foi bom. E a partir daí, eu comecei a só me lembrar que eu me jogava muito no chão por tudo. E quando eu queria alguma coisa que não conseguia, eu me jogava no chão. Então, eu fui uma criança assim. E fui crescendo nessa situação aí de angústia, de medo, nervoso e tal. Não gravo outras cenas, não me lembro de outras cenas. E passei agora aí a me lembrar Teve algumas brincadeiras eu me lembro. Meu pai me colocava no colo e puxava meu braço esquerdo para frente na posição de um violão. E tocava violão embaixo do meu braço, mas eu ria muito, ria muito, era muito legal. Ao mesmo tempo eu tinha raiva, porque eu queria sair daquilo ali e eu ria sem parar e fazendo cócega. Também ele fazia uma brincadeira que me colocava deitada e esfregava aquela barba infernal na minha barriga, que é por isso que eu tenho pavor com homem de bigode. Ele esfregava aquela barba espinhenta na minha barriga e esfregava e eu querendo sair dos braços dele, não conseguia e ele se divertia com isso. Gravo essa cena também. Gravo também uma cena que ele não brincava muito com a pequena. Aí eu já lembro que do meu lado tinha a criança pequena e que ele não podia brincar muito, que o corpo dela parecia um ralo. Ela teve um problema de pele que ficou até acho que os 8 para 10 anos, que não tinha cura, não tinha jeito. Eu tenho pavor do cheiro de polvilho, porque eu via... A minha mãe vivia com polvilho dentro de casa, jogando naquela criança. E o corpo dela era cheio de caroço. Então meu pai não podia fazer aquela brincadeira com ele. E aí ela ficava em pé do meu lado, vendo meu pai fazer aquelas brincadeiras, e às vezes ele pegava ela e brincava também. Eu tenho lembrança que ele brincava com ela, mas com delicadeza. Mas comigo ele mandava ali ver aquele toque de violão com aqueles dedos grossão e brincando comigo.
Hoje eu lembro que foi muito bom, muito bom. Também tem uma lembrança que ele saía muito com a gente de cavalo, tinha um casal de cavalo na fazenda e eles saíam muito, minha mãe saía muito, mas meu pai, eles não podia, minha mãe passou a narrar que as festas no interior não começavam sem a presença deles. Se não chegasse o casal, o sambista, para abrir as festas, ninguém começava. Então aí eu tinha lembrança dos cavalos, as meninas maiores vinham atrás com minha mãe e ele me colocava na garupa do cavalo e a caçula na frente. Então eu tenho essa lembrança muito gostosa desses momentos com ele.